Em Lucas, capítulo 5, Jesus ele nos dá uma breve explicação do porquê que naquela época eles não misturavam vinho novo em odre velho. Jesus estava querendo simbolizar alguma coisa com isso. Na maioria das suas parábolas, dos seus ensinamentos, Jesus sempre buscava nos ensinar alguma coisa. O que era o odre? O odre ele era um material usado para transportar vinho em longas viagens. Era feito de pele de couro de animal. Ele era, se o odre fosse muito velho e o vinho novo fosse depositado naquele odre, era muito provável que aquele vinho ele iria fermentar a ponto daquele odre não aguentar esse processo de fermentação e com certeza ele iria se romper. Se rompendo, perderia-se o vinho e também perderia-se o odre. Mas por que Jesus ele quis dar essa explicação? Jesus, se você ler um pouquinho antes, no livro de Lucas, capítulo 5, Jesus ele estava pregando em Cafarnaum. De repente, na casa que ele estava pregando, chegaram para ele com um paralítico. E esse paralítico trouxeram ele pelo telhado da casa, porque não havia lugar para entrar. De repente, Jesus olha para aquele paralítico, aqueles amigos que o trouxeram. Jesus olha para aqueles fariseus, os mestres da lei que estavam ali, e Jesus olha para aquele homem paralítico e diz para ele assim: olha, perdoados estão os teus pecados. Traz uma revolta diante daqueles fariseus, diante dos mestres, porque quem era Jesus para perdoar pecados, senão só Deus poderia fazer isso? Então Jesus olha para aqueles homens e diz: olha, mas vocês acham o que é mais fácil? Olhar para um paralítico e dizer perdoados estão os teus pecados, ou dizer para ele assim: olha, pega a tua cama, levanta, anda? Jesus diz, então, para mostrar para vocês que eu sou Deus, ele olha para o paralítico e diz: olha, levanta, pega a tua cama e anda. E aquele homem vai embora, ele vai glorificando. De repente Jesus ele sai daquele lugar, ele se encontra com Levi, ele diz assim: Levi, siga-me. Levi começa a seguir Jesus, pouco tempo depois prepara para Jesus o banquete na sua casa. Jesus estava naquele banquete não com os mestres, não com os doutores da lei, mas com os publicanos e os pecadores. Aqueles homens, eles olham aquela situação e começam mais uma vez a se levantar contra Jesus. Mas quem é esse que come com publicanos? Ele se senta com os pecadores. Jesus olha para aqueles homens e diz: olha, eu vim para os doentes, para que haja arrependimento. Esse era o remédio, arrependimento. Jesus diz: eu não vim para aqueles que se acham justos. Quando Jesus ele chega, inicia o seu ministério, Jesus causa o que chamamos de uma disrupção nesse mundo. O que seria isso? O mundo ele passa por várias transformações. Antigamente usávamos muito disquete. Depois do disquete, o CD. Depois do CD veio o pendrive. E o pendrive agora é substituído pela nuvem. Todos os dados, sejam eles do que for, foto, vídeo, programas, o que for, eles podem ser armazenados na nuvem. Eu me lembro que houve uma disrupção no meio dos taxistas, quando chegou a Uber. Uma corrida de um taxista que custava R$50, R$60. O Uber veio, transformou a corrida mais barata e ainda por cima transformou passageiros em motoristas, motoristas em passageiros, causou uma disrupção no meio dos taxistas. Me lembro também quando nós tínhamos o costume de alugar filmes na locadora, chega o Netflix, causa uma disrupção nesse mercado. Hotéis, Airbnb, causou uma disrupção no mercado de hotelaria. Tanto é que em alguns países no mundo é proibido. Quando Jesus chega, irmão, ele inicia o seu ministério, Jesus ele já chega quebrando todos os protocolos. A primeira coisa que ele faz é entrar dentro do templo, ver os mercadores, ver o que eles estavam fazendo com o templo. Jesus não chega pedindo desculpa, pedindo licença, vocês podem tirar o comércio de vocês daqui. Não, Jesus chega quebrando tudo. Jesus quebra todos os protocolos, chega chutando tudo, destrói os mercadores daquele templo. Irmão, Jesus, ele quebra a banca da classe sacerdotal, aqueles que eram responsáveis por levar as preces do povo até Deus. Uma classe privilegiada de homens que se sentiam mais do que as outras pessoas, incluindo os doutores da lei, os fariseus, os saduceus, toda essa classe de pessoas. Jesus chega igualando todo mundo. Sabe o que Jesus diz para eles assim? Olha, o Espírito Santo vai descer. O mundo não será mais o mesmo.
todos que desejam ser sacerdotes poderão. Sabe o que Jesus diz para aqueles homens? Quer ver o agir de Deus na sua vida? Você quer ver Deus se movendo em alguma situação? Entra no quarto, tranca a porta e Deus vai agir. Jesus causa uma disrupção no mundo. Esse texto me ensina que o odre, ele pode ser simples, mas ele carrega algo precioso. Nós somos pequenos, mas o que nós carregamos é algo precioso. Nós carregamos a presença do Espírito Santo, nós carregamos o próprio Deus dentro de nós. Talvez você se sinta tão pequeno, tão simples, tão improvável, mas o que importa é aquilo que você carrega. Sabe, isso que nós carregamos dentro de nós não nos faz se achar mais importantes do que outras pessoas, porque mais importante do que o odre é aquilo que tem em seu conteúdo, né? Eu acho isso é tão interessante porque a gente vê tantos influenciadores, né? Meninos e meninas ficando ricos e milionários. E esses meninos, eles ficam ricos e milionários divulgando jogos, casas de apostas. Eles fazem com que os seus próprios seguidores percam para que eles possam ganhar. Orientam você a jogar, a apostar, a fazer. Orientam você que segue essas pessoas para que eles possam usufruir de uma vida milionária. Isso não é influenciador. Não foi para isso que Deus te chamou. Não foi para isso que Deus nos colocou aqui nessa terra. Você é como um odre e talvez você se sinta simples, pequeno e improvável. Mas o mais importante é aquilo que você carrega. Irmão, o odre, sem o vinho, ele não tem serventia nenhuma. Não serve para nada. Segunda lição, Jesus está nos ensinando que nós precisamos esquecer o velho homem, as velhas práticas. Quando o Espírito Santo é derramado, aquilo que não pertence a ele precisa ir embora. O texto fala também sobre vestes novas, né? Nós não podemos pegar um remendo de uma roupa nova para remendar uma roupa velha. Você vai perder tanto a roupa nova e a roupa velha também não vai ficar boa. Às vezes o que nós precisamos é deixar. Talvez seja preciso deixar o velho homem, deixar as velhas práticas. Não que isso seja tão fácil assim. Pode ser que isso na sua vida seja um processo e você está passando por esse processo. Mas que dia após dia nós possamos vencer todas as nossas guerras, todas as nossas batalhas. Talvez tem tanta coisa que você não consegue deixar. Existem áreas da sua vida que você luta contra ela todos os dias. Tem área da sua vida que você não consegue e é mais importante do que isso. É chegar diante de Deus e falar a verdade para Ele. Dizer, Jesus, eu não consigo. Eu sou uma pessoa que eu brigo, tudo eu discuto, tudo eu quero bater, tudo eu quero brigar. No trânsito eu sou assim, eu tenho vício da mentira, eu tenho problemas que eu preciso resolver, mas seja sincero com Deus. Para que o vinho novo seja derramado. Precisa haver renovo, precisa haver restauração. O vinho novo, ele é inevitável. Deus, durante toda a obra da sua criação, até os dias de hoje, ele tem coisas novas, é nova criatura, é um novo começo. Mas para que esse vinho que é inevitável, ele seja derramado sobre a nossa vida, irmão, a gente precisa deixar as velhas práticas. O odre velho, ele não serve mais nesse caso. Então você que está assistindo esse vídeo, você tem uma grande oportunidade de mudar a história da tua vida. Para que quando o vinho novo for derramado sobre a sua vida, você está pronto. Você pode dizer, Deus, pode vir, porque eu estou pronto. Deus, Ele ama todos os seus filhos da mesma maneira. Você que está me ouvindo, você tem mais de um filho, talvez. E você ama os seus filhos, não tem filho preferido. Quando Jesus ele estava naquela cruz, o ladrão da esquerda olhou para ele e disse, olha, tu não és do Cristo, salva-se a si mesmo. Jesus respondeu para ele, não. Mas o da direita olhou para Jesus e disse, leva-me contigo no teu reino.
É tão interessante que quando aquele ladrão da direita diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O ladrão da esquerda, o objetivo dele era descer da cruz, mas o ladrão da direita, o objetivo dele era entrar no reino. Jesus, ele não tem filho preferido, mas ele vai se relacionar com aqueles que dão atenção para ele. Se você der atenção para Deus, tempo, ele vai se relacionar com você e o vinho novo será derramado. Isso é profético. Isso é profético. A última lição que eu queria compartilhar com você. Quando um odre ele era preparado, primeiro que ele era tirado de uma parte importante do animal. O odre, ele era submerso nas águas. O odre, ele era passado pelo fogo. Ele era esticado. Pegava-se um pedaço de madeira e batia-se naquele odre até que ele estivesse pronto. Depois, ele era pendurado na fumaça. Sabe por que esse odre era pendurado na fumaça? Para que ele não tivesse mais cheiro de carne. Então, eu quero dizer isso para você nessa tarde, nessa noite ou nessa manhã que você estiver vendo esse vídeo. Não pode ter cheiro de carne. Vinho novo, ele é derramado num odre que não tem mais cheiro de carne. E eu termino essa minha palavra dizendo isso para você. Um dos motivos pelos quais Daniel não foi devorado na cova dos leões, sabe por quê? Daniel não tinha cheiro de carne. Deus te abençoe.